advogadas. E hoje o tema é sobre alimento para pessoas idosas. E para falar um pouquinho melhor sobre esse tema, estamos eu, Daniele Vicari e Jane Fabiola, que nós vamos conversar num bate-papo informal para que você possa entender um pouquinho mais sobre essa possibilidade. Olá, Jane, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Para introduzir, Jane, vamos tentar explicar um pouquinho o que seriam os alimentos e o que a lei entende por esse tema, assim, dos alimentos especificamente. Para alimentos, a regra de alimentos para pessoas idosas segue o mesmo rito para crianças. No caso, é o Código Civil, mas também a gente tem o Código do Estatuto do Idoso, que também vai tratar sobre alimentos para pessoas idosas. Exatamente. E o tema alimento, especificamente, não quer dizer apenas a comida em si que a pessoa precisa para sobreviver, né? Os alimentos, ele abrange um pouquinho mais da vida da pessoa, como as suas necessidades básicas. É por isso que chama de alimentos, porque trata de uma questão que todas as pessoas precisam para ter uma vida digna. Não é isso? A lei ela fala de alimentos, mas abrange o alimento em si, aquele que a gente vai consumir, né? E também as questões de saúde, que o idoso vai precisar para a saúde dele. Geralmente as pessoas idosas tendem mais uma saúde mais debilitada, então os alimentos abrangem questões de saúde, questões de investimentos, o entretenimento, de modo geral, tudo que o idoso precisa para sobreviver, não só aqueles alimentos em si. Entendi. E as pessoas idosas, elas podem pedir que os filhos, por exemplo, prestem esse auxílio material, pagando alimentos para ele, depois que ele atinge uma certa idade, caso ele não tenha condições? Pode sim. O idoso ele pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar um advogado, para que essas pessoas, essas instituições o ajude a procurar pedir alimentos ou entrar com pedido de alimentos para si, em razão da necessidade que aquela pessoa tem para não se manter, né? Entendi. Existe algum tipo de requisito para que ela possa solicitar esses alimentos para os seus familiares? Ele tem que provar que necessita desses alimentos, né? Aí, tanto os familiares como a sociedade, o Estado, ele tem dever de prestar esses alimentos. Então, a gente pode, o idoso, né, pode pedir tanto para os filhos quanto para o Estado. O Estado aí, quando a gente vai falar de solicitar para o Estado um auxílio, a gente pode pensar em casos de... Nossa, me falou a memória aqui. Benefício LOAS? Isso, o benefício LOAS e também o asilo, né, que o Estado também pode proporcionar para aquele idoso. O LOAS também é um benefício que vem aí do Estado quando ele não tem condições de se manter. Mas tendo famílias também, o ideal também é procurar a família, netos também é uma possibilidade de procurar os netos. Então, assim, o benefício previdenciário, ele também vem para dar esse auxílio ao idoso de baixa renda. Aí, nesse caso do auxílio previdenciário, que é esse auxílio prestado pelo governo, o idoso também precisa preencher uma série de requisitos. E ele precisa estar necessariamente classificado como baixa renda. Já no caso dos idosos pedir alimentos para os filhos, não necessariamente ele precisa ter baixa renda. Ele só precisa comprovar que a sua renda é insuficiente para manter todas as necessidades dele, né? Exato. Porque a gente sabe que às vezes acontece de quando a pessoa chega a uma determinada idade, ela necessita de um ou outro medicamento que custa mais caro, às vezes a sua aposentadoria não é suficiente para custear todas essas despesas, o tratamento médico, e aí, da mesma forma como os pais prestam auxílio aos filhos quando eles são menores de idade, é natural que essa ordem se inverta, né, na velhice, para que os pais possam solicitar então para os filhos. Em razão dessa solicitação, existe o idoso, ele pode, vamos supor que esse idoso tenha, sei lá, vários filhos, 5 filhos, ele pode escolher um desses filhos ou pode entrar em razão contra todos os filhos. E aí o Estado vai decidir como é que vai ser dividida essa pensão, mas ele pode escolher, fulano tem mais condições, tem melhores condições, então vou entrar com um processo contra esse. Mas esse também pode solicitar que seja rateado
com todos. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Se houvesse mais de um filho, como seria essa divisão? E aí é importante deixar claro que todas as ações que versam sobre os alimentos, elas levam em consideração hoje o que nós chamamos de um trinômio. Antigamente nós chamávamos de binômio, necessidade e possibilidade. Hoje nós acrescentamos mais uma, que é a proporcionalidade. Então, se houver mais de um filho, em que pese o idoso possa solicitar só um deles, como a doutora Jane falou, a verdade é que esse filho que foi demandado, ele pode solicitar ao juiz que traga para o processo os demais irmãos dele, para que eles possam contribuir. E aí, diante desse cenário, o juiz vai avaliar qual que é a necessidade do idoso, ou seja, qual que é o valor que ele precisa mensalmente para ter as suas necessidades básicas atendidas, qual que é a possibilidade de quem está prestando esses alimentos, então qual a possibilidade de cada filho e a proporcionalidade que essa despesa vai ser dividida entre eles. Então não necessariamente será dividida de forma igual, não é isso? Exatamente. Tem uma história interessante que uma filha me procurou, ela dizia que os pais, não só apenas o pai, mas ambos os pais estavam em idade avançada, ali na faixa de uns 80 anos, e aí eram 10 irmãos e apenas ela estava cuidando. Só que ela também já era uma pessoa assim, que já estava com 60 anos, e a gente sabe que a partir dos 60 anos a gente já é considerado idoso. Então uma pessoa idosa cuidar de outro idoso, sendo que compõe ali 10 irmãos, todos eles devem cuidar. E às vezes, não só, quando a gente vai falar de idoso, a gente tem que pensar também que o idoso ele precisa de cuidados específicos. Precisa de ter alguém ali acompanhando para verificar quais são as necessidades do dia a dia dessa pessoa. Nesse caso específico, ela me procurou porque todos eles decidiram que iriam pagar X para os pais. Só que só uma estava cuidando ali ativamente, só que eles não moravam na mesma cidade e tal. Eu falei assim, olha, é legal que você converse esses irmãos, chame eles para uma conversa, diga que está tendo dificuldade nos cuidados, ou pague uma pessoa para cuidar ali, estar ali presente, ou esses irmãos paga uma das irmãs também para estar ali em conjunto. Seria uma boa saída nessa situação. Até porque muitas vezes a pessoa precisa abrir mão da própria atividade profissional para que possa prestar o auxílio. Então, nada mais do que justo do que ela ser remunerada por isso, a depender do contexto fático daquela família. Exatamente. Nesse caso, a pessoa que estava fazendo o papel de cuidador era a própria filha que estava com 60 anos. Então, também precisaria de um auxílio extra nesse caso. Interessante esse caso. E já que a gente falou aí sobre a questão de você pedir até ou para o governo ou para a família, existe alguma diferença entre pedir os alimentos pela necessidade específica ou invocar aí o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso também ele é usado para as questões de alimentos. Eu até falei, tem um artigo específico, se não me engano, o artigo 13 ou 14, que vai falar sobre isso. Pode ser chamado tanto os pais quanto os netos. E aí a questão que os alimentos para criança, a gente usa uma lei específica. Nesse caso, a lei do idoso também a gente usa para essas questões, porque a lei do idoso também vai tratar sobre a questão de alimentos para idosos. Então pode também solicitar os alimentos para os netos. Se houver filhos, eu posso pedir direto para os netos? Não pode. O ideal é... A gente vai fazer uma analogia com os alimentos para crianças e adolescentes. Primeiro você vai pedir para os pais, né, no caso. E aí, caso subsidiariamente, pedir para os netos. Mas o ideal é pedir sempre para os pais, porque a obrigação é dos filhos, né? Então, essa inversão também segue essa lógica. Respeitar ali, então, a ordem hereditária. Não é isso? E outro ponto importante que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, inclusive a gente anotou aqui algumas perguntas, justamente para que a gente pudesse trazer aquelas questões que mais ficam na cabeça das pessoas, é se essa pensão seria vitalícia. A questão, não existe essa vitaliciedade para alimentos, né? Existe, até porque, tanto na lei de alimentos para criança e adolescente, o processo de alimentos ele pode ser revisto. Se o idoso, vamos supor que esse idoso ganhou na Mega Sena, é possível. Então, assim,
essa pensão ela pode ser revista. Os filhos podem deixar de pagar em razão de uma situação que deixou de existir. Ele pode não precisar mais de alimentos em razão de ter ganhado na Mega Sena, e tem outros motivos, né? Então, ter recebido herança. Exatamente. Herança também é outra possibilidade. Não é? E assim, sempre levar em consideração que a decisão de alimentos, ela não transita em julgado. Isso significa que ela não tem um efeito material. A decisão em si até transita em julgado ali no processo, mas o efeito material dessa decisão é de que ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, se houver alteração daquele trinômio que nós comentamos agora há pouco, que é a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade, ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, tanto se a necessidade deixa de existir, os filhos podem entrar com pedindo a exoneração desses alimentos, como se eventualmente a necessidade aumentar, essa despesa poderá ser novamente revista pelo judiciário para que possa integrar a contribuição de cada filho. Porque o que eu percebo, doutora Jane, é que na maioria das vezes o que acontece? Um dos filhos é quem geralmente fica responsável por cuidar dos pais. Então, geralmente é esse filho que provoca o judiciário. Nem sempre é o próprio idoso, né? O filho também pode entrar com esse pedido pedindo auxílio para que os outros irmãos possam ajudar também. Um fato curioso também é que, por exemplo, o idoso pode precisar de uma cirurgia. A maioria das situações, o idoso ele é aposentado. Aposentado com salário mínimo? Sim. Ele tem renda? Tem. Mas às vezes essa renda não é suficiente, ele precisa ali de um auxílio maior, um auxílio financeiro maior, por exemplo, em razão de uma cirurgia. Precisa de uma cirurgia X. Essa cirurgia depende de recursos financeiros. Então, ele pode até solicitar esses alimentos por um período X. E aí vai que a saúde tenha se restabelecido e não precisar mais. Então, esse também é um outro exemplo para a exoneração de alimentos. Que seria um caráter transitório desses alimentos, né? Bom, então assim, como você identifica quais são as situações mais comuns que chegam para você que levam um idoso a solicitar os alimentos? Geralmente é quando esse idoso não recebe nenhum auxílio, e acontece muito, não recebe nem auxílio do Estado, não recebe auxílio dos pais. E assim, um caso curioso também que já aconteceu no escritório foi que o pai idoso entrou com a ação de alimentos para os 2 filhos adultos. Os filhos adultos já recebiam bem, estavam já com a profissão já consolidada, e aí os filhos falaram que não ia prestar esses alimentos. E nesse caso, os próprios filhos justificaram para o Estado, para o juiz, o motivo. Porque eles também, é bom a gente trazer isso aqui para vocês terem uma noção, eles alegaram que durante a infância deles, né, era um casal de filhos, o pai não deu auxílio. E nesse caso, o juiz também pode negar os alimentos. E aí é onde o caso do idoso ir procurar o Estado. E aí talvez um BPC poderia ajudar. Mas o Estado, o juiz pode negar dos filhos prestar esses alimentos aos pais nessa situação. Porque nós não podemos ignorar o fato de que existem muitos pais que abandonam os filhos, né? Não só materialmente, como emocionalmente, né? Simplesmente deixam esse filho ser cuidado por uma outra pessoa e aí, de repente, na velhice, vem solicitar o auxílio financeiro desse filho que ele nunca prestou auxílio material, emocional, psicológico. Então, nesses casos, é uma matéria de defesa que os filhos podem, né, alegar, como a doutora Jane disse. Mas e nos casos que os filhos são condenados a prestar os alimentos para os pais, que são idosos, e se negam a fazer? Qual é a efetividade da decisão? Como esse idoso pode exigir o cumprimento dessa decisão judicial? Também pode entrar com cumprimento de sentença, né? Assim como no processo de prisão de alimentos, né, para crianças e adolescentes, também pode entrar com processo de execução, penhoras de bens, e nesse caso também pode ser levado à prisão. A lei disse que não haverá prisão a não ser por alimentos, e cabe nesse caso também de alimentos para idosos. Então, e olha que uma das prisões que funcionam no nosso país
é a prisão por alimentos, né? É claro que tudo precisa analisar o contexto. Tudo que nós estamos falando aqui, o direito ele não é, eu sempre falo isso, eu não me canso de dizer que o direito ele não é uma ciência exata, como a matemática, que a gente pode comprovar que o cálculo está exato, porque tudo depende do caso concreto. Então, até essa situação da prisão civil pelos alimentos precisa ser analisada de uma forma mais profunda para que possa ter o advogado, o especialista, possa dar a solução para o idoso que melhor atende ele. Porque às vezes não é necessário isso. Pode, por exemplo, se o filho tem bens, como a doutora Jane falou, é mais efetivo fazer uma penhora, né, do que ir para o lado mais gravoso. Mas tudo isso é um especialista do direito que vai poder analisar o caso concreto e ver a melhor solução para o cliente dele. Então, por isso que é sempre importante você estar acompanhado de um profissional da área, especialista, para que possa trazer a melhor solução para o caso concreto. Exato. Só complementando, eu estava até comentando com uma colega essa semana que a lei que falava desse assunto há 10 anos atrás, pode ser que não sirva mais. Então, nesse caso, a gente tem que estar sempre atualizando, a lei ela está sempre mudando e o que está valendo hoje, amanhã pode não estar valendo. Em relação aos alimentos, tudo tem que ser analisado caso concreto para a gente verificar o que a gente pode aplicar no caso em questão ou não. Exatamente. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Você quer complementar com mais alguma informação? Não, só dizer que se você tiver mais perguntas, nos deixe aqui nos comentários, a gente vai tentar responder durante a semana. E também nos siga aí na rede social do Instagram, que é o @descomplicaadvogadas, né, que nós estaremos sempre abertos aí para ouvir a dúvida de vocês e quem sabe a sua dúvida se torna num vídeo aqui do podcast. Exato. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.